Você já sonhou com uma cidade dourada escondida na Amazônia, cheia de segredos que ninguém explica? Isso me arrepia porque me lembra histórias que meu avô contava sobre a selva, com tesouros e perigos. A Cidade Perdida de Z é a maior lenda do Brasil colônia, e hoje revelo 10 mistérios reais que vão te fazer questionar tudo sobre o passado. Fica até o fim para descobrir se ela existe mesmo, e inscreva-se para mais histórias que vão mexer com você. Bem-vindo ao Mistérios do Passado, onde desvendamos segredos históricos que intrigam até hoje. No coração da Amazônia, durante o Brasil colônia, entre os anos 1500 e 1822, lendas falavam de uma cidade perdida, cheia de ouro e mistérios, chamada Z por um explorador britânico chamado Percy Fawcett. Ele acreditava que essa metrópole, escondida na selva de Mato Grosso, era prova de uma civilização avançada. Em 1925, Fawcett, seu filho Jack, e o amigo Raleigh Rimmel desapareceram procurando Z, deixando um dos maiores enigmas da história. Hoje, em 2025, com drones e satélites revelando ruínas na Amazônia, a lenda ganha vida. Isso me fascina porque, quando criança, eu lia sobre lendas indígenas no Brasil e pensava: o que mais a selva esconde? Neste vídeo, vou contar 10 mistérios sobre a Cidade Perdida de Z, desde sua origem até descobertas recentes, com fatos baseados em arquivos históricos e arqueologia moderna. Vamos mergulhar no Brasil colônia e descobrir por que essa história ainda nos prende, como quando visitei uma floresta perto da minha cidade e senti o peso do passado. A Cidade Perdida de Z começa com relatos do século XVI, quando portugueses chegaram ao Brasil. Durante o Brasil colônia, exploradores como Francisco de Orellana, que navegou o rio Amazonas em 1542, ouviram de indígenas histórias sobre uma cidade reluzente, cheia de ouro e pedras preciosas, escondida na selva. Esses relatos, registrados em crônicas da época, falavam de construções majestosas e povos avançados. No século XVIII, bandeirantes paulistas, como Raposo Tavares, também buscaram essas riquezas, mas nunca encontraram nada. Percy Fawcett, no início do século XX, leu esses documentos em Londres e ficou obcecado. Ele acreditava que Z era uma civilização perdida, talvez conectada a lendas como o Eldorado. Isso me lembra quando li sobre bandeirantes na escola e imaginei o Brasil como um mapa de tesouros. Documentos históricos, como o manuscrito 512 da Biblioteca Nacional, descrevem uma cidade perdida vista por bandeirantes em 1753, com arcos de pedra e estátuas. Será que era Z? Arqueólogos hoje dizem que essas histórias podem ter vindo de mal-entendidos com povos indígenas, mas a lenda sobreviveu por séculos, alimentando sonhos de aventureiros. Percy Fawcett era um cartógrafo e explorador britânico, nascido em 1867, conhecido por mapear fronteiras na América do Sul. Ele serviu na Primeira Guerra Mundial e tinha uma paixão pela arqueologia. No início dos anos 1900, Fawcett fez várias expedições ao Brasil, especialmente em Mato Grosso, onde ouviu lendas indígenas sobre uma cidade antiga. Ele estudou textos históricos e acreditava que Z era uma civilização sofisticada, diferente dos povos indígenas que os europeus subestimaram. Fawcett era obstinado, mas também místico, achando que Z pode ter conexões espirituais. Isso me faz pensar nas vezes que ouvi histórias de aventureiros na minha cidade e quis explorar algo maior. Fawcett anotava tudo em diários, que inspiraram até Indiana Jones. Sua obsessão por Z o levou à sua última expedição, em 1925, da qual nunca voltou. Seus diários publicados depois mostram um homem que misturava ciência e sonho, e isso torna a história ainda mais intrigante. Em 1925, aos 57 anos, Fawcett partiu para sua expedição final. Ele levou seu filho Jack, de 21 anos, e o amigo Raleigh Rimmel, um fotógrafo. Eles saíram de Cuiabá, Mato Grosso, com mulas, guias indígenas e suprimentos limitados. Fawcett acreditava que Z estava na região do rio Xingu. Em maio de 1925, ele enviou uma última carta dizendo: "Estamos prestes a encontrar a cidade." Depois, silêncio. Buscas nos anos seguintes, incluindo expedições dos anos 1930, não acharam nada. Rumores falavam de ossos encontrados, mas nunca confirmados. Isso me lembra uma trilha que fiz com amigos, onde senti o medo de me perder, mas em escala muito menor. Em 2025, documentários sugerem que Fawcett pode ter sido morto por tribos locais, que viam os exploradores como invasores. Outros dizem que ele morreu de fome ou doença. O que aconteceu com ele é um mistério que ainda fascina.
Por muito tempo, historiadores achavam que a Amazônia não sustentava civilizações complexas, só pequenas tribos. Mas descobertas recentes mudaram isso. Em 2025, drones e imagens de satélite revelaram geoglifos, estradas antigas e aldeias fortificadas no Acre e Mato Grosso. Sítios como Curricugu, com canais e agricultura avançada, mostram que povos pré-colombianos, antes do Brasil colônia, tinham sociedades organizadas. Fawcett já dizia isso em seus diários, baseando-se em relatos indígenas. Isso me impressiona, porque visitei um museu com artefatos indígenas e percebi como subestimamos essas culturas. Esses achados, reportados em artigos de 2025, sugerem que Z pode ter sido uma interpretação exagerada de cidades reais, como aldeias fortificadas que impressionaram exploradores. Um documento-chave na lenda de Z é o manuscrito 512, guardado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Escrito em 1753 por Bandeirantes, ele descreve uma cidade perdida no interior do Brasil, com arcos de pedra, estátuas e inscrições estranhas. Fawcett usou esse texto como prova de Z. Alguns historiadores dizem que o manuscrito é exagero ou ficção, criado por Bandeirantes para justificar expedições. Outros acreditam que descreve ruínas reais, talvez de povos indígenas avançados. Isso me faz lembrar quando pesquisei lendas locais e vi como histórias crescem com o tempo. Em 2025, arqueólogos ainda debatem o manuscrito, mas ele mantém o mistério vivo, sugerindo que o Brasil colônia escondia segredos além do ouro. Alguns teóricos, incluindo Fawcett, ligavam Z a lendas como Atlântida. Ele acreditava que a Amazônia podia ter sido um centro de civilizações avançadas, talvez conectadas a mitos globais. Hoje, essa ideia é vista como especulação, mas descobertas de 2025, como geoglifos no Acre, alimenta teorias. Alguns dizem que Z era uma cidade indígena com tecnologia agrícola avançada, não ouro. Isso me faz refletir sobre como, conversando com amigos, percebemos que a história tem lacunas que nos fazem sonhar. Essas teorias, embora sem provas sólidas, atraem curiosos e mantêm a lenda de Z relevante. Fawcett interagiu com tribos como os Kalapalo, no Xingu, que conheciam lendas de cidades antigas. Em 2025, relatos orais dos Kalapalo, gravados por antropólogos, dizem que Fawcett foi avisado para não entrar em certas áreas, mas ignorou. Algumas histórias sugerem que ele foi morto por tribos rivais, enquanto outras dizem que ele se integrou a uma comunidade. Isso me toca porque cresci ouvindo histórias indígenas da minha região, que sempre tinham um tom de respeito pela selva. A relação de Fawcett com os indígenas mostra como o Brasil colônia era um choque de culturas, e o destino dele pode estar ligado a isso. O sumiço de Fawcett inspirou expedições modernas. Nos anos 1990 e 2000, aventureiros e arqueólogos tentaram achar Z. Em 2025, drones mapearam novas ruínas no Mato Grosso, como aldeias circulares com canais. Esses achados, reportados em revistas científicas, não confirmam Z como uma cidade dourada, mas mostram que a Amazônia tinha sociedades complexas. Isso me motiva, porque explorar o passado do Brasil, como quando pesquisei lendas locais, é como montar um quebra-cabeça. Essas expedições mantêm a lenda viva, mesmo sem uma resposta final. A história de Z inspirou livros, como The Lost City of Z, de David Grann, e o filme de 2016, com o mesmo nome. Até Indiana Jones tem traços de Fawcett. Em 2025, novos documentários no streaming reacendem o interesse. Isso me lembra quando vi um filme de aventura e quis saber mais sobre o Brasil colônia. O legado de Z vai além da arqueologia. É sobre a curiosidade humana de explorar o desconhecido, algo que sinto quando leio sobre história. Afinal, a cidade perdida de Z é real? Em 2025, arqueólogos dizem que Z pode ser uma interpretação exagerada de assentamentos como Curricugu, com até 50 mil habitantes antes da chegada dos portugueses. Mas a ideia de uma cidade dourada ainda não tem provas. Isso me faz pensar em como o passado guarda segredos que talvez nunca saibamos. A lenda de Z, real ou não, nos ensina sobre coragem, curiosidade e o respeito pelo que a Amazônia esconde. Para mim, é uma conexão com as histórias que ouvia do meu avô, que falava da selva como um lugar mágico. A cidade perdida de Z é um dos maiores mistérios do Brasil colônia. Qual destes 10 fatos te chocou mais? Comente abaixo para inspirar o próximo vídeo. Inscreva-se no Mistérios do Passado para mais histórias que arrepiam, curta se te intrigou
e ative o sininho. Próximo vídeo. Ouro dos jesuítas no Brasil. Colônia. Valeu pela família. Vamos continuar desvendando o passado juntos.